porque nessa minha trajetória, muitas empresas de diferentes segmentos, inclusive hospitais e clínicas médicas, que têm desafios muito peculiares em termos de profissionalização da gestão, e é algo que eu vou pretender compartilhar aqui com os colegas um pouco dessa experiência. E passando para você, Rafael, esse cenário de egos, pressões, expectativas, que a gente trouxe também dos grandes clubes, clubes de massa, clubes com torcida, ele lembra naturalmente também cenário de famílias. E você trabalhou, construiu toda a sua carreira, o seu know-how com famílias empresárias. Nessas famílias Exato. empresárias, em que tem interesses alheios, interesses outros, como você vai conseguir construir pontos de convergência entre essas famílias? E digo mais, como que você vai fazer com que as divergências inevitáveis sejam contornadas? Ótimo. Bom, o Mabilha levantou tanta bola para mim que eu não sei se eu vou conseguir concluir todas a gol, mas eu vou tentar, porque foram várias bolas que ele levantou. Mas tem uma palavra-chave aí, Thiago e quem nos assiste, que o Mabilha comentou e deu destaque, que é uma palavra-chave fundamental para os dias de hoje, que é estrutura. Estrutura. Então, quando nós estamos falando de uma empresa ou de um negócio que tem por trás muita emoção, por exemplo, um negócio que foi construído, fundado e criado e administrado por uma família empresária, por exemplo, ou mesmo empresas ou negócios que os sócios não são familiares entre si, não têm parentesco entre si, mas fazem parte da mesma sociedade. A grande pergunta a ser feita, e é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente começa numa empresa, qual é o nível de estrutura profissional que vocês desejam e querem? Porque a resposta que vai ser dada é que vai determinar o que vai poder ser feito. Então, eu vou contar um caso aqui para vocês, de uma experiência que nós tivemos faz uns 3 anos, mais ou menos. Era um hospital muito tradicional naquela região, um hospital que tinha em torno de 40, não, uns 30 e poucos anos de existência, e ele tinha sido constituído por 6 médicos que se tornaram sócios, mas que não tinham parentesco entre si. E aí veio essa necessidade, através de uma gerente desse hospital, da busca de melhorar o nível de profissionalismo desse hospital, através dos sócios. E esses sócios, vários deles já tinham colocado seus filhos dentro das suas especialidades para atuarem dentro desse hospital. Muito bem. E aí nós começamos a mapear para entender quais eram, e aqui veio o primeiro elemento da metodologia, né, para responder a pergunta, que é compreender as necessidades dos proprietários. Só que, o que nós vimos na prática? Que era uma visão de vários CPFs. Ou seja, todos eles, com seus filhos, enxergavam o hospital como CPF. Ou seja, eu preciso ter mais horas no meu consultório, eu preciso fazer mais cirurgias, eu preciso fazer mais plantão, que isso vai fazer com que eu ganhe mais. Isso é visão de CPF, não tem problema. Mas quando nós estamos falando de uma organização, de um hospital, qual que é a necessidade de mudança de mentalidade? É sair da visão de CPF para CNPJ. Então, para o nosso CNPJ, o que precisa e é importante ser feito? Expectativa e combinação. Expectativa está na cabeça de uma pessoa e combinação está na cabeça de duas ou mais. Nós temos a tendência de cobrar dos outros expectativas. Só que o que a gente só pode e deve cobrar é o que a gente combina. Então, assim, no momento que eu sentei para contratar alguém, sentei para promover alguém, sentei para delegar um projeto novo para alguém, eu preciso ali naquele instante fazer todas as combinações devidas e possíveis.
para que não haja possibilidade, ou pouco haja possibilidade, de a relação profissional ficar no plano da expectativa. Ao passo que qualquer relação profissional, para que seja profissional, ela precisa ficar no plano da combinação. Porque quando eu combino algo com alguém, eu não só posso, como eu devo cobrar. Então, quando eu entro para jogar qualquer jogo, eu já sei a regra do jogo. Eu já sei que se eu entrar 10 carrinhos por trás, eu vou tomar no mínimo um amarelo, correndo o risco de ser expulso. Se eu tocar a mão na bola dentro da área, eu já sei que vai ser pênalti. Ou seja, a regra já está combinada antes. E qual que é o problema nas empresas? Que a dificuldade para sentar e combinar as regras do jogo. E nas empresas que conseguem fazer isso, o jogo flui de uma maneira muito melhor, muito mais transparente, muito mais clara. Do contrário, começa a haver conflito, começa a haver conluio, começa a ter conflito de interesse, e aí começa a criar um clima muito ruim, muito danoso para a própria empresa. Então, assim, como mensagem final, transformem expectativas em combinações, porque combinação não só me dá o direito de poder, como me dá o direito o dever de cobrar.